Olá, meu nome é Poliana Navarro, eu sou advogada e hoje eu vou falar para vocês a respeito da aposentadoria por idade e as alterações que vieram com a reforma da Previdência. Aumentou a idade para a mulher, aumentou o tempo de contribuição para o homem e principalmente teve uma mudança bem drástica na regra de cálculo desse benefício. Então, para começar, a aposentadoria por idade antes da reforma da Previdência era necessária a idade mínima de 60 anos se mulher e 65 anos se homem, reduzido esse tempo em 5 anos no caso da aposentadoria por idade rural. A aposentadoria por idade rural ela permanece com a mesma idade, mas a aposentadoria por idade urbana para a mulher ela teve um aumento nessa idade. Então, de 60 anos passou-se a exigir após a reforma 62 anos para ter direito ao benefício da aposentadoria por idade para a mulher. Aí, para aquelas pessoas que já estavam ali prestes a completar 60 anos, tem uma regra de transição, onde a partir da data da reforma vai aumentar 6 meses a cada ano. Esses 6 meses a cada ano, eles começam a aumentar no ano seguinte ao ano da reforma da Previdência. Então, quem preencheu o requisito idade de 60 anos em 2019 não vai entrar na regra de transição, mesmo que tenha preenchido esse requisito após a data da reforma da Previdência, mas que seja dentro do ano de 2019. A partir de 2020 já vai ser exigido 60 anos e 6 meses. Em 2021 a exigência é de 61 anos, em 2022 de 61 anos e 6 meses e a partir de 2023 já fica a regra permanente de 62 anos para todas as mulheres que solicitarem aí aposentadoria por idade urbana. E o outro requisito para a aposentadoria por idade é a questão da exigência de 180 meses de carência ou de 15 anos. Então, precisa preencher esses dois requisitos, o tempo de carência de 15 anos e, respectivamente, a idade mínima exigida. Para o homem, que se filiou após a reforma da Previdência, esse tempo mínimo ele não é 15 anos, ele passa a ser 20 anos. Mas se a filiação se deu anteriormente à reforma, o tempo é o mesmo exigido para a mulher, também ali de 15 anos. Aí uma questão bem importante que teve uma alteração muito grande com a reforma é quanto à regra do cálculo, como que vai funcionar o cálculo após a reforma da Previdência. Se inicia num percentual de 60%. Então, todas as aposentadorias têm garantido 60% do salário de benefício. Como que é feito o cálculo do salário de benefício? Após a reforma, é a média de todas as contribuições de julho de 94 para frente, sem qualquer descarte, tendo a possibilidade até de poder fazer algum descarte, mas lembrando que o período que eu vou descartar, ele vai ser descartado para todas as finalidades. Então, se eu tiro um mês, eu só posso fazer o descarte desse um mês se eu tiver um mês além do tempo mínimo exigido. Porque antes da reforma da Previdência, era possível fazer o descarte de 20% das menores contribuições. Então, eu contabilizava todas as contribuições e elas contavam para o meu período de contribuição. E eu podia descartar 20% das menores contribuições sem que isso afetasse o meu período de contribuição. Já após a reforma da Previdência, se eu fizer algum tipo de descarte, não vai computar no cálculo, mas também não vai computar para carência exigida. Então, se eu tenho ali exatamente 180 meses, quer dizer que eu não posso fazer nenhum descarte para calcular o meu benefício. Mas voltando, então seria a média 100% de todas as contribuições e para a mulher vai acrescentar 2% a cada ano que superar 15 anos, enquanto para o homem vai acrescentar 2% a cada ano que superar 20 anos, porque após a reforma da Previdência é necessário que tenha pelo menos aí
20 anos, mas como antes da reforma eram exigidos apenas 15 anos de tempo de carência, então quem já tem os 15 anos e que começou a fazer contribuições antes da reforma, pode solicitar o seu benefício, mas isso vai garantir apenas 60% do benefício. Lembrando que, para aquela pessoa que tem uma contribuição a vida toda próxima a um salário mínimo, deu o tempo mínimo de carência, já solicita o seu benefício. Porque para subir, né, para ser mais que 100% do salário mínimo, vai ter que ter, né, por essa nova regra de cálculo, se for mulher, vai ter que ter 40 anos de contribuição. Se for mulher, vai ter que ter 35 anos de contribuição. E se for homem, vai ter que ter 40 anos de contribuição. Então, se a média já é ali por volta de um salário mínimo, não vale a pena esperar para querer somar mais 2% a cada ano que superar ali 15 anos para a mulher e 20 anos de contribuição para o homem. Porque nenhum benefício da Previdência, em se tratando de aposentadoria, é concedido em valor inferior ao salário mínimo. Ou seja, se eu contribuir uma vida inteira em cima ali do salário mínimo e o cálculo a média das minhas contribuições vão ser, por óbvio, um salário mínimo. E se o cálculo é 60% do salário mínimo, então isso quer dizer que eu vou me aposentar com apenas 60% do salário mínimo? Não, porque as aposentadorias, a renda mensal das aposentadorias, ela não pode ser inferior ao salário mínimo. Então, completou o período, completou 15 anos, se a sua média é a média do salário mínimo, já dá entrada no benefício o quanto antes. A não ser ali para aquelas pessoas que tenham contribuições superiores ao salário mínimo. Porque se uma mulher que contribui lá com o teto completou 15 anos de tempo de carência, já resolveu dar entrada no seu pedido de aposentadoria, ela vai se aposentar com uma média de 60% das contribuições, ou seja, ela vai ter aí um decréscimo de em torno de 40% das suas contribuições. Então, vai se aposentar com um valor bem menor, pode ter um prejuízo. Mas, se ela tem urgência de se aposentar, então ela solicita o benefício. Caso ela queira ter um benefício de valor um pouco maior, é interessante trabalhar aí por mais alguns anos, porque a cada ano trabalhado vai somar mais 2% no cálculo do salário dela. Com relação ao homem, para o homem só vai aumentar 2% depois que passar dos 20 anos de contribuição. Então, se ele pede aposentadoria e tem 15 anos de contribuição, esses 15 anos só vai começar a computar algum acréscimo quando ele passar de 20, ou seja, ele precisa trabalhar mais 6 anos para acrescentar mais 2% no benefício. Aí cabe cada um avaliar qual que é a situação, qual que é a sua urgência, se realmente isso vale a pena ou não. Porque para ter direito a 100% da média, né, do salário de benefício, para a mulher vai ser necessário trabalhar, ter contribuições por 35 anos, e para o homem vai ser necessário 40 anos de contribuição, né? Só que até completar todo esse período, para alguém que já tem ali 15 anos, com a idade de 62 e com a idade de 65, acaba sendo totalmente inviável. Mas, como tem esse acréscimo de 2% a cada ano, então cada um tem que ver ali qual que é a sua situação, sua urgência e o que vai se adaptar melhor para o seu caso. Com relação à aposentadoria por idade rural, uma situação, um fator bem importante para essa aposentadoria. Ela é uma aposentadoria bem específica, cuja idade para se aposentar da mulher é exigido apenas 55 anos e do homem apenas 60 anos de idade. Mas é necessário que no momento do pedido dessa aposentadoria, o segurado esteja desenvolvendo atividade na área rural. Ou seja, não bastam que eu trabalhe 15 anos, até porque o pessoal que trabalha em período rural começa a trabalhar muito cedo.
Então, alguém ali que começou a trabalhar com 12 anos de idade, ajudando os pais ali na lavoura, chegou a 30 anos, ele já cumpriu com sobra o prazo mínimo necessário. Agora eu vou cruzar meus braços, esperar chegar aí nos 55 anos se mulher ou 60 anos se homem, aí na data que der lá eu peço minha aposentadoria. Agora já cumpri meu tempo rural, vou morar em outro lugar. Não, isso não vale. No momento da solicitação do benefício, é necessário comprovação de que está desenvolvendo atividade rural. Então, se atentem para essa questão, porque caso contrário, vai dar entrada lá no benefício e não vai ser concedido. Aí, para não ter esse requisito, mas eu não estou mais trabalhando, eu não tenho interesse em vir a trabalhar na área rural, nesse caso, aí vai ser considerada a idade da aposentadoria, a idade urbana. Então, para a mulher vai passar a ser 62 anos, ou seja, vai ter que esperar mais 7 anos, e a não ser que entre ali nas regras de transição que eu expliquei no início do vídeo, e para o homem vai ter que esperar mais 5 anos. Aí, independe de estar trabalhando ou não, preencheu esses requisitos, já pode solicitar a sua aposentadoria. E uma outra questão também é a questão da aposentadoria híbrida. Eu trabalhei um período lá na área rural e depois eu trabalhei com vínculo empregatício na área urbana. Eu posso somar esses 2 períodos. Então, eu posso usar um pouquinho de período rural, um pouquinho de período na área urbana. Nesse caso, não é necessário estar desenvolvendo atividade no momento do pedido da aposentadoria. Mas, daí, para a questão da idade, vai ser considerada a idade urbana. Só é considerada aquele benefício da idade rural de 55 anos mulher e 60 anos homem quando o período desses 15 anos ou 180 meses de carência seja integralmente cumprido em período de atividade rural. Se eu tiver que completar a atividade rural com atividade urbana, eu já vou utilizar daí a idade da aposentadoria urbana. Uma outra questão também bem interessante, para quem acredita aí que já está muito próximo de atingir os 15 anos, a pessoa já atingiu a idade e está aí aguardando atingir os 180 meses de carência. Às vezes falta ali 1, 2, 3 meses para completar essa carência. É importante, bem importante essa questão, a respeito que a lei, ela determina 180 meses ou 15 anos de carência. E é possível ter 180 meses de carência sem ter 180 meses de contribuição. Então, se para você, de repente, falta 1, 2, 3 meses, pode ser que não falte nada. Isso se deve a quê? Se deve a forma de contagem do período de carência e tempo de contribuição antes da reforma da Previdência. Porque antes da reforma da Previdência, o tempo de contribuição ele era contabilizado dia, mês e ano. E a carência era mês a mês. Ou seja, se eu comecei a trabalhar, isso para quem tem vínculo formal de emprego. Então, se eu comecei a trabalhar lá junto ao meu empregador no último dia de um mês e trabalhei apenas 2 dias, comecei no último dia do mês, funcionário assim bem ruim, não estava muito afim de trabalhar. Eu comecei a trabalhar no último dia do mês, no primeiro dia já virou ali o mês, trabalhei no primeiro dia e já pedi as contas, vi que esse negócio de trabalhar naquela função não deu certo, então trabalhei só 2 dias. Para contagem de tempo de contribuição, eu trabalhei 2 dias. Agora, já para contagem de carência, antes da reforma, cada um dia que eu trabalhe no mês, ele vai computar para mim o mês todo. Então, eu tinha 2 dias de tempo de contribuição, mas eu tinha 2 meses de carência. Então, por isso, é possível, principalmente para aquelas pessoas que tiveram muitos vínculos empregatícios. Às vezes, eu já peguei CNIS de cliente que tinha lá 15 dias de vínculo,
depois 45 dias. Então, para quem tem muitos vínculos, pode ser que preencha a carência antes de ter 15 anos de contribuição. E como a lei prevê que é 180 meses de carência e não necessariamente 15 anos de contribuição, se você está próximo aí de fechar os 15 anos, pode ser que na verdade você não esteja próximo, que você inclusive já tenha fechado esse período. Então, daí só para esclarecer, com relação à questão de contagem de tempo, carência e contribuição, após a reforma teve uma alteração. Então não contabiliza mais dia, mês e ano. Após a reforma, tanto o tempo de contribuição como o tempo de carência vai computar exatamente o mês fechado, ou conta ou não conta, sendo que esse critério ele é definido por ter uma contribuição de pelo menos um salário mínimo naquele mês. Então, se a pessoa trabalhou 15 dias, mas ela tem como renda 2 salários mínimos, 15 dias ela já teve aí pelo menos um salário mínimo. Então, vai contar um mês para tempo de contribuição e um mês para carência, mesmo que tenha trabalhado menos do que os 30 dias, né, ou os 31 dias do mês. Então, por conta dessa contagem, né, da forma de contagem do período anterior à reforma, é importante ficar bem atento aí se de repente essa não é a sua situação e você já pode ter atingido aí os 180 meses de carência que você está aguardando atingir, porque você não está contando a carência, mas sim contabilizando o seu tempo de contribuição. E com relação, então, à aposentadoria por idade, né, seria isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu joinha, ative as notificações para que você possa ficar sabendo assim que eu postar um novo vídeo.